Pai do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical, nesse terceiro trimestre, onde estamos aí estudando o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Estamos estudando temas, né, professor Márcio, em que Satanás aí tem pego os crentes de jeito, né? Tem enganado aí os crentes nessa sutileza, né? Que ele tem agido, né? E temas que estudamos nesse trimestre muito importantes já, né, professor Márcio? É verdade, estamos na quinta aula aí mostrando as sutilezas, as armadilhas que são feitas contra a Igreja de Cristo. Exatamente. Falamos aí já sobre a banalização da graça, já estudamos sobre a imoralidade sexual, estudamos na aula passada a respeito da normalização do divórcio, né? Envolve muito ali a família, né, professor Márcio? E hoje vamos estudar aí dois pensamentos, né, ou duas ideologias, né, professor Márcio, que vão aí, que são totalmente incompatíveis com os ensinamentos da palavra de Deus, né? Que rejeitam totalmente aí a possibilidade, né, professor Márcio, de haver um Deus criador. É verdade. Que rejeitam aí a existência de um Deus criador. Lição de número 5, tema que vamos estudar hoje é a sutileza do materialismo e do ateísmo. Dois pensamentos, duas ideologias, né, professor Márcio, que vai contra os princípios bíblicos, né? Que acaba aí, às vezes, até o próprio crente aí que está meio desanimado, né? Está meio fraco na caminhada, acaba caindo por esse caminho aí e rejeitando o próprio Deus criador, né, professor Márcio? É verdade. Veja, professor Fabiano, que nós vamos falar bastante aí sobre o ateísmo, sobre o ateu, mas como o professor já bem lembrou no começo da aula, tem muitos crentes, muitos cristãos que conhecem a Deus, mas que negam com as suas atitudes. Exatamente. Então, eles cometem um ateísmo prático, que a gente chama, né? Porque o ateu, o que diz que não acredita em Deus, ele é um teórico, ele não conhece a Deus. Então, ele está numa teoria de não crença. Agora, o que conhece, ele é um praticante, mas as suas atitudes negam isso. E aí ele passa também a ser, mesmo que ele não se intitule assim, mas ele é um ateu, porque ele não crê mais em Deus. Com certeza. Ele viu Deus fazer, mas para ele agora não causa mais nenhum sentimento. É verdade. Ele não crê mais que é Deus que está fazendo aqui. As pessoas têm falado muito, né, professor Márcio, hoje na igreja, não está acontecendo milagres. O que está acontecendo que a gente não vê mais milagres? Os milagres continuam acontecendo. Sim. Todos os dias os milagres continuam acontecendo. Só o fato de nós estarmos aqui vivos, né? É o maior milagre. Já é um milagre. Então Deus continua agindo, Deus ainda está em nosso meio, Deus nos protege, Deus nos guia, nos governa, nos fortalece, Deus está na nossa vida. Sim. Só que as pessoas querem mais. E nesse querer mais, acabam aí tirando totalmente o crédito de Deus na vida deles, né? Isso é muito perigoso. É verdade. O texto áureo da nossa lição se encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 20, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Palavras do apóstolo Paulo, né? E aqui nós temos, né, professor Márcio, nesse versículo aqui, uma clara revelação de como a natureza foi criada, né? E para refletir aí a imagem de Deus, né? Que a natureza reflete o Deus criador, foi ele quem criou, né? E Paulo está dizendo aqui que através da natureza Deus se mostra. Exato. Então não tem desculpa, né? É inexcusável, não tem como se desculpar que não conhecia o Criador. Rejeitou porque quis rejeitar, rejeitou pelo pecado, rejeitou porque quis abandonar o Criador, mas não vai ter desculpa alguma. Né? Porque, como o professor bem disse, a natureza revela o Criador. Com certeza. A pessoa, eu não creio em Deus, mas e como é que você explica a tua existência, a tua vida? Exato. Como é que você explica o ar que você respira, o apetite para se alimentar, o alimento que vem da terra? Então não tem como negar. Não tem como negar a existência de um Deus. Exatamente. É isso que Paulo está dizendo, que as pessoas vão chegar com muitas desculpas, mas não tem, porque a natureza estava mostrando. Exatamente. Tem muitos cristãos, né,
que são levados aí a pensar, né, um pensamento aí que nós devemos crer na ciência, né, ou crer na religião, o que diz na palavra de Deus, né, quando na verdade não existe aí uma oposição, né, as duas se completam, a ciência prova Deus. Exato. Tem como, só que tem muita gente, não, eu quero acreditar mais na ciência. A ciência está revelando aqui que não é o que está escrito na Bíblia. Aí que está o problema, né? Acabam colocando coisas aí que realmente não está escrito na palavra de Deus, que acaba desvirtuando totalmente o pensamento bíblico, né? Exatamente. Esse que é o problema. Então, o que existe, na verdade, é um conflito entre as pessoas, né? Entre esses pesquisadores, né? Que inventam um monte de leis, um monte de... Para você ter uma ideia, professor Fabiano, a Bíblia em nenhum momento dos seus 66 livros tem lá um versículo que diga assim, Deus diga assim, vocês têm que crer em mim porque eu sou Deus. Eu sou Deus, vocês têm que olhar para mim. Não existe isso. Deus não se preocupa com isso. Deus jamais se preocupou em provar que ele é Deus. Ele está aí, ele existe. Você crê? Amém. Você não crê? Amém também, do mesmo jeito. Exatamente. Porém, as consequências virão. Então Deus nunca se preocupou em provar que ele é Deus. Ele não precisa disso. Verdade. A verdade prática da lição destaca que tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, né, professor Márcio, está escrito que Deus, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. E através dessa forma dele cegar o entendimento dos incrédulos, né, através aí do sistema mundano, né, que Satanás domina, muitas pessoas aí acabam endurecendo o seu coração por causa do pecado. Sim, o ser humano sempre procurou se justificar e sempre procurou escapar também de uma prestação de conta com alguém. É verdade. Sempre procurou. Então o que é mais fácil? É dizer que não existe Deus. Sim. Porque se não existe Deus, automaticamente também não existe o diabo. Se não existe céu, também não existe inferno. Certo. Então essa sempre é a fuga do ser humano. Mas não adianta ele tentar fugir. Como eu disse, a Bíblia não está aí para... Deus não está preocupado em provar que ele é Deus. O que a palavra de Deus nos expõe é que existe um Criador e que nós somos criaturas. E que se nós se achegar a Ele, nós vamos conhecê-lo. Com certeza. E nós estamos aqui para adorar Ele. Exatamente, fomos criados para isso. Exatamente. É a coroa da criação. Com certeza. O texto, a leitura bíblica em classe, que serve como base da lição de hoje, se encontra lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 23. Se você não tem a lição em mãos, faça a leitura desse texto sagrado, que é a base aí da lição que nós vamos estudar hoje, né? E os objetivos da lição é conceituar o materialismo e o ateísmo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo e afirmar aí o posicionamento da Igreja de Cristo. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano de um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui aí os materialistas e os ateístas. Então, tanto aí o materialismo, né, professor Márcio, quanto aí o ateísmo, eles são defendidos aí pelo novo modelo marxista, né? Sim. São defendidos aí justamente, né, que é até conhecido aí como neomarxismo, né? Uma nova onda. Uma nova onda. Uma nova, assim como existe o neopentecostalismo, também tem o neomarxismo, que é essa nova onda, hein, essas duas últimas décadas aí que tem se levantado, né? Que tem por objetivo aí a mudança da cultura mundial, né, professor Márcio? Exato. Isso aí removendo aí todos os resquícios
dos conceitos judaicos cristãos que estão enraizados aí na população. É interessante aqui o neo-ateísmo, que tem o ateu raiz, né? Um clássico do ateu é aquele que não crê em Deus e pronto. Mas esse neo aqui, ele até crê em Deus, ele não crê em Deus, mas ele não nega que existe um Deus, isso eu quero dizer. Mas as suas atitudes são não respeitando que os princípios bíblicos que esse Deus estabeleceu na Bíblia. Então ele diz que tem um Deus lá, é o Criador, tem uns que tem até, como é que fala, o grande arquiteto do universo, um Deus que criou e deixou a criatura aqui para viver do jeito dela. Então é esse novo jeito, mas ele é tão nocivo como o ateu que não crê que não existe Deus mesmo. Ele diz que tem um Deus, existe uma força cósmica, mas nega um Deus como um Deus criador e um Deus que cuida e zela pelos seus. Exatamente. E que um Deus que tem regras. Deus é Deus de relacionamento, mas também de regras. Com certeza. Eles tentam ridicularizar, né? Ridicularizar justamente o alicerce da nossa fé cristã. E com esse neo-ateísmo, materialismo, o que está entrando? O aborto, a eutanásia, tudo aquilo que na Bíblia é um princípio contra, que está a favor da vida, esse não, isso não tem problema, a tua vida é você que cuida, o teu corpo é você que cuida, e a Bíblia não diz isso. Esse é o objetivo deles, né? Essa mudança da cultura mundial. Exatamente. Tudo aquilo que a Bíblia prega, né, que tem sido seguido por gerações e gerações, mesmo uma pessoa às vezes meio longe da igreja, não servindo, ela tem esse princípio enraizado, né? Exato. Então essas duas filosofias, esses dois idealismo, o materialismo e o ateísmo, eles querem justamente desmanchar tudo isso, mudando aí a cultura mundial, né? Ridicularizando aquilo que é nosso alicerce, que é justamente aí a existência desse Deus criador, em que nós confiamos e acreditamos e colocamos toda a nossa fé, né, professor Márcio? Interessante que no final aqui da introdução diz, né, como cristãos nós precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Então nós como servos de Cristo, professor Márcio, nós temos que estar preparados a todo momento a defender a nossa fé. Exato. Né? Infelizmente o que nós temos visto aí que principalmente em universidades, escolas, no trabalho, quem são mais bombardeados com esses ideais aqui, desse materialismo do ateísmo, são os nossos jovens, os nossos adolescentes. Crianças. A gente tem visto que eles não têm se aprofundado no estudo bíblico. Eles não estão preparados para defender a sua fé. Exato. E nessa falta de defesa da sua fé, eles são bombardeados e muitos aí acabam se afastando dos caminhos do Senhor. Porque acabam acreditando nesses. Porque quem está lutando contra nós vem totalmente preparado, né, professor Márcio? Sim, exatamente. Não vem de qualquer jeito. E não vai trazer de uma maneira assustadora. Por isso que é sutileza. Vai trazer de uma maneira bem aceitável e aquilo que a pessoa quer mesmo ouvir. Já falamos aqui que essa questão aqui do Deus é um Deus de amor, Deus é jamais um Deus que criou isso aqui, jamais, esse Deus não é vingativo, esse Deus não vai, ele não está preocupado com o que você faz com o teu corpo. É isso que ensina, é isso que estão falando, né? Deus não está preocupado se você vai usar um piercing, se você vai usar não sei o que, vai tatuar, ou se você vai fazer um aborto. Esse é o Deus que eles pregam, que o ateísmo e que o materialismo pregam. Agora, o Deus da Bíblia é o Deus que diz assim a Bíblia. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Exatamente. Então, temos que estar preparados, né? Quando vir essas ideias, fala, opa, não é isso que está escrito aqui na Bíblia, não. Eu já li, eu já estudei, eu conheço, e não é isso que está escrito, né? Outra falácia também. O amor não está relacionado a sexo masculino, feminino. Isso aí é coisa da cabeça do homem. Deus não criou essa fórmula, Deus não criou assim. É verdade. Esse é todo essa nova roupagem que deram a mentira do diabo lá no Éden. É a mesma coisa, né? O diabo é o mesmo. Então nossa fé precisa estar inabalável, né? Preparado, forte, fundamentado na Bíblia. O combate vai vir. E como diz a lição, que nós temos aqui estar prontos para explicar a nossa fé e defender aí a nossa fé. Justamente aí nesses pontos aí em que o materialismo e o ateísmo prega que é a não existência desse Deus criador, né? Ponto 1 da lição, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Subtópico 1, o materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual
a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Então, resumindo, né, professor Márcio, o materialismo aí, ele nega tudo o que é relacionado aí ao mundo metafísico, ou seja, que esteja aí fora da esfera material, que está aí na área espiritual, incluindo aí qualquer tipo de crença. Sim. Então, eles não negam apenas a existência de Deus, eles negam a existência de qualquer tipo de espírito, eles negam. Eles pregam que tudo é matéria. Tudo é matéria. Morreu, acabou, não existe mais e pronto. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não, que prega, não. Exatamente. E como é bom, de vez em quando, Jesus faz algumas coisas, né, que a gente se alegra, né? Sim. E na maioria das coisas, né? Mas quando ele pega lá um médico, um ateu, principalmente, né? Que está ali com um paciente à beira da morte, chega a morrer, na verdade, e Jesus vem ali e ressuscita na frente dele, né? Ele não acredita em milagres, né? Exato. Como é que ele vai explicar aquilo através da ciência, através dos ideais dele? Ele não acredita que foi Deus que resgatou, porque ele não acredita em Deus. Exato. Né? Então, para ele ali está sendo um combate para ele, tudo aquilo que ele acredita ver totalmente, aquilo que acreditava acontecer totalmente ao contrário, né? Uma pessoa se ressuscita na frente dele. Então são os milagres. Esse é o mundo espiritual, é a forma como Deus age, né? Sim. E às vezes está preparando ali aquela pessoa para alguma coisa. E na questão do materialismo também, Jesus certa vez disse assim: não tema quem pode matar o corpo, mas tema quem pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, se fosse tudo matéria, Jesus não tinha dito isso, porque ele acabava aqui. Então ele falou: se vão te matar teu corpo, não tema isso aí, o corpo vai para a terra. Mas tem que temer aquele que, além de matar o corpo, ainda pega a alma e lança no inferno, que é Deus. É verdade, é bem isso mesmo. Subtópico 2, o ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal conforme revelado na Bíblia. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Então, para o ateu, né, só existe aí aquilo que pode ser provado, né, professor Márcio? Exato. E por uma experimentação. Se você conseguir provar, aí ele acredita. Assim como o nosso Deus não pode ser experimentado dessa forma, né? Então o ateísta aí, ele rejeita a existência de qualquer tipo de divindade espiritual. Mas só que, como eu falamos, né? Deus age de outras formas para provar para ele, né? Outra coisa, quem não acredita em que Deus existe é o ateu. São pessoas que se dizem, né? Eu não acredito. Então, quem tem que provar isso são eles, não a gente. Sim. Eu acredito que Deus existe. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a mim não cabe provar nada. Por quê? Porque geralmente eles vêm pedindo para a gente provar que Deus existe. Nós não temos que provar nada. Então, eles é que provam que Deus não existe. Pronto, se ele conseguir provar, eu vou para o lado dele. Mas não venha pedir prova para mim. Eu acredito. Eu acredito que esse livro que aqui está é a palavra de Deus. Exatamente. A minha vida, eu procuro conduzir ela dentro do livro que está aqui. Fazendo as coisas que está pedindo, que está falando ali. Então, quem não acredita, que prove para mim que Deus não existe. Mas eu não tenho que provar nada, porque eu creio que Deus existe. É verdade. Com relação aos ateus,
Eu admiro a fé deles, né? Tanta revelação de Deus em volta aí, através da natureza, do ser humano, a criatura. A vida, Deus né? A se própria revela vida em dele. tudo. E mesmo assim, com tanta revelação, eles acreditam que Deus não existe. Isso é convicção, né? Alguns famosos, na hora da morte, disseram que perderam o seu tempo acreditando que Deus não existia. Mas daí foi tarde. Aí já é tarde, né? É isso mesmo. Tem um amigo meu, o professor Fabiano, que disse que todo mundo é ateu até o piloto falar que o avião está caindo. Quando o piloto diz, esse avião vai cair, acabou o ateísmo. Primeira coisa que ele fala, meu Deus, e agora? Vamos morrer? É desse jeito. Então, olha lá, hein? É desse jeito. Ponto 2 da nossa lição, raízes do materialismo e ateísmo. Subtópico 1, a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta aí do coração humano. Em Romanos 1, do versículo 18 ao 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. O salmista destacou, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Conforme está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 23. Professor Márcio, a tolice de se não acreditar na existência de Deus, né? Podemos dizer assim que é uma tolice, surgiu justamente em decorrência do afastamento do homem de Deus, né? Exato. Por causa do pecado. O pecado vai entrando na pessoa, a pessoa vai se afastando de Deus, né? E aí começa a entrar esses pensamentos aí de não acreditar mais em Deus, nas coisas de Deus, exato. Né? Veja que o próprio Satanás, Lúcifer, o diabo, ele sabe que Deus existe. Sim. Ele foi expulso do céu porque ele planejava ser mais do que Deus. Com certeza. Mas ele vem para a terra e coloca na cabeça da criatura que Deus, do ser humano, que é a coroa da criação, a não existência de Deus. E ele faz as pessoas se tornar tolos, ele cega as pessoas. Com certeza. E a gente tem visto que a cada geração que tem passado, o povo se distancia mais de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais essas ideologias, essas ideias vão crescendo, né? Vão se espalhando cada vez mais. Dizem eles que é um Deus com muitas regras, que esse Deus não existe. O problema não é as regras, a questão é amar. Se eu amo a Deus, nada é pesado para mim. Exatamente. Se eu amo o meu filho, a minha esposa, o meu casamento, nada é pesado no casamento que eu estou. Então não tem regra, eu faço tudo por amor. Nós estamos amando, então se eu amo a Deus, não é pesado. É justamente isso, eles pregam isso, né? Que o materialismo e o ateísmo prega que é muita carga para o ser humano carregar. E é o contrário. Exatamente. Deus é que nos carrega. Com certeza. Se não fosse Deus na nossa vida, nem aqui nós estaríamos aqui. Né? Então colocar essa carga em Deus aí. Outra coisa também, professor Fabiano, aqui que torna tolo, por quê? Porque acreditando ou não acreditando, Deus existe do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Pronto. Como o professor Márcio já falou, Deus não se preocupa em dizer que Ele é o Deus. Ele não se preocupa se revelar e explicar para as pessoas que Ele é Deus, né? Então é bem nessa linha mesmo, né? Bem nessa linha que as pessoas acabam aí se desvirtuando, né? E tudo em consequência do pecado. Por causa do pecado está na pessoa, ela se desvia, ela se distancia e acaba caindo nesses erros aí que acaba, infelizmente, no dia do juízo final vai levar ao destino cruel. A consequência virá. Exatamente. Livre, nós somos livres para acreditar que existe ou não existe Deus. Com certeza. Mas vai ter um acerto de conta. Com certeza. É exatamente isso que prega o materialismo e o ateísmo, dizendo que não há esse acerto de conta. Mas eles pregando não, vai ter. E eles estão cegos e insensíveis, né? A tudo aquilo que o Evangelho ensina, tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Justamente por causa desse domínio do pecado na vida deles. Subtópico 2, a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual
também é causada por Satanás. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve aí a carta aos Romanos. Já vi situações em pessoas que se declaravam satanistas, né? Que o próprio Jesus teve que se apresentar na frente dele para acreditar em Jesus ali e se converter ao cristianismo, né, professor? Mas então tem horas que Deus tem que descer na frente da pessoa para a pessoa acreditar realmente que ele está ali, né? É tamanha o trabalho de Satanás na mente da pessoa que cega ele. Exatamente. Fica completamente cego. Com certeza. E Satanás tem potencializado a sua forma de atuação nos nossos últimos dias, como nós temos falado desde a primeira aula, né? Sim. Colocando engano na mente das pessoas, para que a pessoa não busque a Deus, né? Tudo que nós estamos falando aqui envolve tudo isso. Porque tudo, desde a criação, desde o Gênesis até o Apocalipse, toda a história da Bíblia diz que tem um começo e vai ter um fim. Exatamente. E eles pregam isso. O diabo ele convence a pessoa de que o fim é você. Exatamente. Você pode ser uma pessoa boa se quiser e você pode ser uma pessoa ruim. Morreu, acabou a sua trajetória na Terra. Então, o que ele quer tirar? Ele quer tirar o senso da pessoa, a responsabilidade da pessoa de cuidar da alma dele. Exatamente. Aí, com isso a pessoa não enxerga, professor Márcio, a forma tão natural como o plano da salvação chega até ela, né? Exato. Ela não consegue entender, ela não consegue digerir tudo aquilo ali que Deus está apresentando ali, que é um convite à salvação através do sacrifício de Jesus. Elas estão cegas pelo pecado, não conseguem entender isso, e é isso que o inimigo quer, é isso que Satanás quer, e infelizmente está conseguindo. Por isso que a cada dia que passa, nós como servos de Deus, como a igreja de Cristo aqui na Terra, temos que anunciar cada vez mais o Evangelho. Exato. As boas novas, esse convite maravilhoso da salvação através de Jesus. Não podemos nos intimidar com isso. Temos que anunciar a salvação através de Jesus, custe o que custar. E nós aqui temos liberdade para isso, né, professor Márcio? Sim. Nós temos essa liberdade. Exatamente. Ainda dentro desse assunto, o ateísmo ele também é muito elitista, né? Ele prega uma coisa, mas ele não quer que essa crença dele também vá para a população toda, não. Eles querem pessoas com mais qualificação, eles também não querem a pessoa sem cultura do lado deles. E Jesus, ele falou exatamente o contrário. Ele falou, de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vier até mim. Exatamente. Então veja isso, eles também classificam, eles também querem escolher já quem vai andar com eles. Infelizmente, né? Desse jeito que funciona, e o inimigo tem usado das suas artimanhas, usado do engano. Porque se você for na classe do povo que sofre, você não vai encontrar ateu lá, não. Não. Tem pessoas que creem, porque estão vendo o milagre de Deus se revelar toda hora na vida deles. É na comida, no alimento, é na rua, na vida. Então o ateísmo também tem isso. Eles pregam tanto a igualdade, mas eles agem com desigualdade. É bem isso mesmo. Ponto 3. Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Subtópico 1. Negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm como pressuposto de suas crenças a convicção, a ideia de que Deus não existe. Neste caso, ambos dizem se firmar em provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. As Escrituras deixam claro que Deus o manifestou. Em outras palavras, o ateu depende da não fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já se manifestou claramente. Deus não está longe de cada um de nós. É como nós já falamos, né, professor Márcio? É incrível o ateu não acreditar na existência de Deus, com tantas manifestações de Deus em nossa volta.
através da natureza, através das criações, da criatura, dos milagres de Deus. Então é incrível ele não acreditar. Então ele tem que se agarrar nisso aí, querendo que a gente prove aí de uma forma ou outra que Deus realmente existe, né? Por isso que eles buscam que quem acredita que prove. Exatamente. E sendo que é o contrário, a quem acusa cabe o ônus da prova. Exatamente. Então se eu estou acusando que não tem Deus, quem tem que provar sou eu. Agora, eu quero ver, consiga provar. Exatamente. Só que eu acho que o problema maior, professor Márcio, não está na falta de provas. Provas tem bastante que Deus existe, como nós já falamos aqui. Sim. Mas o problema maior é na disposição dessas pessoas rejeitar essas provas. Exatamente. Para eles não querem acreditar que Deus existe. Porque se chegar a um ponto que eles vão acreditar, não, realmente Deus existe, tudo aquilo que eles viveram anteriormente, todas as suas convicções de vida, vai por água abaixo. Por causa do orgulho, eles não querem. Só quem não acredita que Deus existe, olha para o seu filho, para sua filha. Exatamente. Pronto, você está vendo uma prova aí, ó, prova cabal de que Deus existe. É verdade. Deus está cuidando. Nós já falamos aqui, em outras aulas, que nós pertencemos a Deus por 3 vias. Por criação, que Ele soprou o fôlego de vida em Adão. Por criação, por sustentação, que é Ele que nos sustenta vivo aqui. E por remissão, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém. Glória a Deus por isso, né? Verdade. Seríamos de nós sem essa oportunidade, né? Subtópico 2, negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, refletem a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Os ateus e os materialistas, né, professor Márcio, eles igualam aí os homens aos outros animais, né? Exato. Para eles, todo mundo é igual, pois eles sustentam ali uma ideia de que nós, seres humanos, né, nós somos ali resultado de uma evolução de outros animais, porque nós não temos nada de diferente dos outros animais. É isso que eles ensinam, né? Para quê? Para fugir do grande encontro com Deus que vai ter que ter um dia. Exatamente. Mas pregando isso daí, vai ter um encontro com Deus um momento ou outro, né? Então eles querem o quê? Eles querem confundir cada vez mais a cabeça das pessoas, né? Exato. E como nós já falamos ali no começo da lição sobre defender, sobre estar pronto para defender a nossa fé, muitas pessoas não estão prontas para defender. Não procura estar pronto também, né, professor Márcio? Não Aí quer, quando chega um embate desses, acabam sendo enganadas, infelizmente. Quantas pessoas, né, que estavam na igreja firme aí, acabaram saindo, e hoje você vai conversar, elas têm esse pensamento aqui, não. Principalmente como o professor já falou aqui, no mundo acadêmico. Nas faculdades, nas universidades, nos colégios e tal. Vem-se com essa ideia de que o ser humano é uma evolução. Né? A pessoa não se preparou no criacionismo bíblico, acaba acreditando que realmente. Né? Nós temos questões no nosso meio, que já perguntaram para mim, para o professor, adolescentes e jovens perguntando se é verdade isso. A Bíblia diz que Deus criou tudo. Deus criou tudo. E Deus criou o ser humano completo. Não evoluiu de nada. Nós lemos lá que Deus criou Adão, o primeiro ser humano, não teve nem infância. Ele já veio inteiro, já veio pronto, preparado. Exatamente. Então, como que... E se for ver bem a história, é que o pessoal que crê na evolução, eles não admitem o lado do falha deles. Nunca admitem. Não, nunca vão admitir. Mas se ver bem a história, o ser humano, desde que Deus criou, ele está evoluindo. Ele está só voltando. Ele não está evoluindo do macaco para andar com os 2 pés no chão, não. Ele está evoluindo. Olha quanta coisa nós estamos voltando. Exatamente. Daquilo que Deus criou lá, da origem do jardim, não é? Está se evoluindo por quê? Porque o pecado está aumentando cada vez mais. E outra coisa, a evolução nem sempre é boa. Não. A pessoa morre, veja lá no certidão de óbito. Evoluiu para óbito. Então a evolução levou para a morte. Então não há evolução. Nós estamos evoluindo, mas a evolução pode ser para o fim, como está acontecendo. Se o final é a morte, nós nascemos hoje, nós estamos indo cada vez um passo a mais para a morte. Foi internado com uma gripe e evoluiu para a morte. Morreu. Tipo de evolução. Foi uma evolução. Que evolução que é essa, então? Então nós não estamos evoluindo nada, mas eles não admitem isso jamais. Né? E tem aquela teoria também do Big Bang, né? Porque para admitir isso, eles vão ter que aceitar a Bíblia, com a palavra de Deus. Verdade. E como o professor falou, eles vão fazer de tudo para não aceitar. Para não aceitar. Eles rejeitam totalmente, né?
Ponto 4, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Subtópico 1, afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e a seus derivados, como o neo-ateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como o Criador, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é através da Bíblia, né, professor Márcio, que nós entendemos as boas novas, né, que Deus tem para a humanidade, que é aí a salvação, a possibilidade, né, da reconciliação de Deus com os homens através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, que o homem entende a sua situação de pecador, de caído, né, que errou lá no jardim do Éden, continua errando até hoje, somente através da Bíblia que tem esse entendimento, que é a palavra de Deus, do que ele precisa fazer para recuperar, né, essa comunhão, né? Exato, a Bíblia não é só um livro, ou mais um livro, ela é a palavra de Deus. Nosso manual. Creia ou não creia, ela é a palavra de Deus. Exatamente, é bem isso mesmo, e essas pessoas rejeitam totalmente, né, essa verdade que é a palavra de Deus. Subtópico 2, fazendo uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora dos seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito e alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar a nossa fé e também a nossa razão quando expressamos a nossa confiança em Deus, né, professor Márcio? É verdade. Fé e razão, professor Fabiano, andam junto. Andam junto. Porém, quando que elas são desassociadas? Quando a razão quer explicar a fé. Exato. Aí não dá. A fé é maior que a razão. Mas elas andam junto. Exatamente. Uma contribui com a outra. Porém, o que é um milagre? É fé. É fé. Então não se explica um milagre, vive-se o milagre, né? A fé não pode explicar a ressurreição de um morto, por exemplo. Como é que ela vai explicar? Então, se a ciência, se a razão, se a ciência e a razão quiser explicar, aí ela vai contradizer com a fé. Então, a fé sobressai. Mas não há nenhum problema em o crente, o cristão, ele tem que usar a razão dele e a fé. É verdade. Nós não estamos aqui para duvidar da ciência, nada disso. Exato. Olha, por exemplo, nessa pandemia agora com as vacinas, o que a ciência avançou? Mas quem que deu esse conhecimento para a ciência? Deus. Foi Deus. Deus. Entendeu? Exatamente. Mas nós fazemos uso das vacinas, mas a nossa fé está onde? Em Deus. Sempre em Deus, né? Então nós não desprezamos a ciência. Exatamente. Porém, a ciência e a razão não vão nunca suplantar, não vão ser maior que a fé em Deus. Exatamente. Como o professor Márcio falou, fé e razão andam juntos. Andam juntos. Caminham juntos, de lado a lado. Porém, tem que respeitar os limites. Exato. Tanto a razão tem que respeitar o limite da fé e a fé tem que respeitar o limite da razão. Mas elas sempre andam juntas. E não tem problema nisso, andar junto, né? Não. Aqui fala sobre esse cientificismo aqui, né? Que é justamente essas pessoas que estão por trás da ciência que estão deturpando, né, o verdadeiro significado das coisas, justamente para justificar os seus ideais. Aí elas vão conseguir provar tudo, porque elas estão usando. É a mesma coisa que você pegar um texto bíblico para fazer uma heresia, né? Exatamente. Nós ensinamos que nós temos que estudar todo o contexto ali para poder aplicar realmente a palavra de Deus, né, que a hermenêutica nos ensina, para não criar uma heresia, né?
É a mesma coisa aqui. Eles estão dentro da ciência, mas eles acabam usando ali alguma coisa para criar essas coisas e para provar aquilo que eles defendem. Outra coisa, quem cria é a fé ou a ciência? É a fé. A ciência estuda o que já existe. A fé vem de onde? De Deus. Então Deus é o Criador. Deus criou o ser humano, agora a ciência vai estudar o ser humano. Com certeza. Quem é maior? A fé. Exatamente. Né? O cientista sério, o cientista cristão, ele desenvolve a ciência muito bem e não questiona a fé. Ele sabe fazer essa distinção entre as duas. Agora, esses materialistas, o ateu, que ele já não, ele quer tirar Deus de todo jeito mesmo do contexto, aí ele vai sempre trazer esse que o professor Fabiano falou, essa ciência conturbada. Exatamente. Vai usar a favor dele, né? É verdade. Conclusão da lição. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e o ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Isto é a maior verdade. E contra o Evangelho de Cristo, nada tem força, né, professor? É verdade. A Bíblia é a Bíblia. Como já falamos aqui repetidas vezes, crendo ou não crendo, a palavra de Deus está aqui. Exatamente. Agora, quem crê não vai perder nada com isso, só vai ganhar. Agora, quem não crê, naquele grande dia, vai ter o encontro. Querendo ou não, materialistas, ateus, vocês querendo ou não, não é o Márcio que está falando, não é o Fabiano, é a Bíblia. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Amém. Deus abençoe. Que o Deus Criador abençoe a todos.